Temos que ser felizes, irmãos. Servir a Deus tem que ter felicidade. Tem gente que fala que crente tem que passar prova, só se for ele. Eu não quero passar provas, não. Esse dia o outro falou assim para mim: irmão, a prova é minha companheira. Eu falei: ainda bem que é a tua, porque a minha não é não, irmão. A prova ela é passageira, ela vem, mas vai embora, né? Minha companheira é alegria, felicidade, contentamento. Nós temos que ser felizes, irmão. Servir a Deus é uma leveza que o mundo não tem. Servir a Deus nos dá esse direito de ser diferente. Somos luz do mundo e sal da terra. Somos diferentes. Agora, servir a Deus para ficar triste, ficar cabisbaixo, pessoas negativas, com pensamentos negativos, não, pula fora, hein? Está errado isso aí. Tem que ser, irmão, otimista. Nós vamos vencer, vai dar certo, a irmã vai ganhar. Nós temos o Senhor do nosso lado. Como vamos acreditar que o Senhor vai deixar nós para baixo? Não. Mas nós só passa a prova. Depois que eu batizei, eu só passo prova. Não, você ia passar do mesmo jeito. Não mudou nada. O sol vem para o justo e vem para o injusto também. Sabe por que é crente não vamos passar prova? Não. A única diferença nossa é que nós passamos com o Senhor do nosso lado. Ele nos ajuda, Ele nos consola. Vou contar uma rapidinha aqui para você, rapidinho, quando acabar o culto tarde. O Senhor colocou no meu coração agora. Vou pedir um favor de novo. Quando eu saio daqui, com maior alegria, pego o meu celularzinho, tá lá, culto Fazenda da Ju, tem Elias do Pastel, aí tem lá a gravação da palavra, testemunho. Não dá tempo nem de eu ouvir, o ancião já está me ligando. Elias, teve da Ju, tá lá, né? Cuidado, irmão, Deus abençoe, toma cuidado, não sei o que, coisa e tal. Às vezes sai um pouquinho do protocolo, mas é pouquinha coisa, ninguém sabe. Mas aí quando vocês gravam, eles ficam sabendo, aí pega eu. Não, por favor, não vamos gravar não, tá bom? A preocupação de quem grava é se o áudio está saindo bom. Aí fica olhando toda hora no celular. Tá gravando, a internet não caiu, o sinal tá bom. E esquece de prestar atenção no culto. Aí esse dia o irmão falou para mim assim: irmão, mas eu gravo para mim mesmo. Eu falei: tá bom. Aí você só manda para os melhores amigos, né? Irmão, manda só para minha mãe. Aí sua mãe manda para a irmã Maria, que não conseguiu vir. A irmã Maria manda para a irmã Antônia. A irmã Antônia manda para o irmão José. Acabou. Tá eu lá na reunião. Só misericórdia. Então vamos gravar no nosso coração, tá bom? Vamos fazer assim? Gravar dentro do coração. O celular pode cair, pode quebrar, você vai perder tudo. Agora no coração é terra que só Deus conhece. Estava eu falando do assunto. Novo de casado, eu tinha um sonho de ser pai. Que sonho maravilhoso. Mas o Senhor nos provou, demorou 3 anos, fizemos alguns exames, tínhamos a impossibilidade de gerar. A minha esposa, eu louvo a Deus, fiquei muito triste. Mas o tempo se passou, Deus fez uma obra bonita, aleluia, permitiu a minha esposa ficar gestante. Uma gestação muito abençoada por Deus, mas muito mesmo. Nunca tivemos problema, nunca fomos no hospital, sempre naquela paz tranquila. Quando foi chegando o dia de nascer, Deus abençoou, aleluia, arrumamos o quarto da criança, decoramos o primeiro filho, primeiro neto dos meus sogros, minha esposa filha única. Eu louvo a Deus, irmão, surpresa nossa, nunca imaginamos, tudo arrumadinho, bonitinho. Aí Deus permitiu. Depois que nasceu, o Senhor levou embora para o reino de glória. Poucos dias foi-se embora. Meu Deus, que tribulação, tristeza, angústia. Pensa na tristeza na terra, que não tem o que console nós, é a separação. Quando o filho enterra o pai e a mãe, é a naturalidade da vida. Mas um pai enterrar um filho e uma mãe, isso dói, irmão, só sabe quem passa. Vamos falar que nós somos, nós é os fortes, não sente, que sente, sim, sente até hoje. Enfim, ficamos muito tristes, muito tristes. E vieram falar uma vez para mim assim: mas como isso aconteceu? Um parente da minha esposa que não é crente. Vocês é crente? Está vendo que Deus não existe? Que Deus é só um conto? Olha que Deus permitiu com vocês passar tudo isso agora. Eu falei: é verdade. Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não aceita até o dia de hoje, mas depois eu vou contar o que Deus fez com ele da conversão, sobre tudo isso. Nisso aí minha esposa veio ficar muito triste. Junto da tristeza veio a depressão, síndrome do pânico, do medo e um pouquinho de revolta. É normal, meu irmão, nós somos carne, nós somos frágeis. Ela me perguntava assim: como? Se Deus sabe do futuro e sabendo Ele que nós íamos cuidar com tanto carinho, amar, Ele permitiu essas coisas. Tem criança aí que os pais judiam, faz tantas coisas, joga fora, lata do lixo, e parece que naqueles dias acontecia só para lá ver. Irmãos, os noticiários: mãe abandona filho na beira do rio, pai abusa de criança, não sei o que, criança é achada na lata de lixo. E ela falava: que Deus é esse? Que Deus é esse que permite essas mães ter filho e criar desse jeito? E nós ia dar tanto amor e carinho, Deus levou o nosso. E, irmãos, passei um bocado, viu?
E eu me fazia de forte na frente dela, mas quando eu virava as costas, Deus sabia o que eu passava. Mas Deus foi abençoando, o tempo foi passando, a palavra foi nos confortando. Eu louvo a Deus que recorremos à medicina, aleluia, para procurar saber o que tinha acontecido, a pedido dos médicos, para fazer o exame na criança. Quando chegou lá, que a médica falou, vamos ter que abrir, fazer, eu falei, não põe a mão. Mas pai, o senhor sabia a causa? Eu falei, não preciso saber, já está tudo certo, eu já sei o que aconteceu. Ela ficou me olhando, falei, Deus quis assim. Quando eu estava trocando no necrotério, chegou o rapaz do convênio funerário. Aí ele chegou e falou, pai, o senhor quer que eu troque? Eu falei, não, eu mesmo troco. Ele ficou do meu lado, assim, naquela sala gelada, sozinho, eu e aquele rapaz da assistência funerária. Daqui a pouco Deus tomou ele na linguagem, e eu trocando assim, eu olhei para o lado, ele manifestando a promessa, ele falou, posso te dar um recado de Deus? Eu falei, claro que pode. Ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, eu acredito. Ele falou assim, lá no céu, Deus estava precisando de um anjo que não se contaminasse na terra, e ele passou aqui e levou seu filho embora. Está lá no céu. Isso me confortou, irmão. Não sabia nem que ele era crente, aleluia, mas serviu de um consolo. E eu louvo a Deus. Depois recorrendo à medicina, aleluia, a impossibilidade de não gerar. Minha esposa muito triste, trabalhava num banco, aleluia. Eu louvo a Deus, irmão, devido à situação que ela estava, ela saiu do serviço, ficou em casa, se afastou, irmãos. Eu tinha uma transportadora, trabalhava dirigindo o caminhão. Eu louvo a Deus que chamei ela para trabalhar comigo, aleluia, fazendo entrega em São Paulo, no Grande São Paulo. Pedi para o meu patrão só mandar eu para lugar longe, para mim viajar. E minha esposa era minha ajudante, mas viajava, aleluia, São Paulo afora no caminhão, distraindo a cabeça, irmãos, vendo coisas novas, aleluia. E um dia lá na cidade de Santos, ela passou mal, aleluia, e quando eu levei ela no pronto-socorro, o médico depois me chamou, falou assim, senhor acompanhante, senhor Elias, sou eu. Ele falou, olha, pode ir embora para sua cidade tranquilo, a sua esposa não tem nada, está tudo bem. E eu vou dizer para o senhor como primeiro a da notícia, parabéns, o senhor vai ser papai e ela vai ser mamãe. Ela está gestante. Ficamos felizes, preocupados ao mesmo tempo. Peguei o celular naquela época, comecei a mandar mensagem, ligar para o meu sogro, para minha sogra, para meus pais, para a família, para aqueles que choraram conosco, aleluia, contar essa obra de novo e pedir oração. Eu louvo a Deus, irmão, que quando eu cheguei na minha casa, entrei dentro da cozinha, ela correu para o quarto. Quando ela entrou no quarto, ela sentou na cama e falou, a partir de hoje eu não levanto mais daqui, só saio daqui para ir no médico, não trabalho mais com você. Eu falei, mas por que? Está tudo tão bem. Ela falou, desde a hora que o médico falou que eu estou grávida, aleluia, eu escuto uma voz dizendo que é morte, que é morte, que é morte. Eu falei, mas isso é coisa do adversário, vai passar, mais novo na idade, irmãos. Ela falou, não, agora eu vou ficar dentro de casa. Eu vi que a depressão tinha voltado dentro da minha casa, aleluia, foi diagnosticada com depressão gestacional. Eu louvo a Deus, irmão, que o tempo foi passando, comecei a trabalhar sozinho, mas eu aprendi com ela, aleluia, uma coisa muito bonita, que é chorar no quarto e sorrir na sala, aleluia. Não mostrava a nossa prova para ninguém, eu achava impressionante. Chegava a visita em casa, aleluia, ela saía do quarto como nada tivesse acontecido, um sorriso, tudo bem, mostrava ultrassom. Quando a visita ia embora, o semblante caía, entrava para dentro do quarto, aleluia, e era choro novamente. Aí ela falou para mim, um dia eu aprendi que devemos chorar no quarto e sorrir na sala. Eu louvo a Deus, irmão, nem nossos pais sabíamos da nossa guerra. Para surpresa nossa, um dia, aleluia, 6 para 7 meses, fomos fazer uma ultrassom, e na ultrassom a médica falou assim, olha, aleluia, você só sai daqui agora numa cadeira de roda, a partir de agora, repouso absoluto, não pode pegar nem uma latinha de óleo, sua placenta está mais de 90% descolada, o risco do aborto é muito grande se você fizer um esforço. Ela falou para mim assim, agora, Deus sustentou até aqui, como vai ser? A médica receitou alguns remédios, saímos do hospital, passei na primeira farmácia, aleluia, quando eu desci do carro, ela me chamou, onde você vai? Eu vou comprar o remédio. Ela falou, não precisa comprar, eu não vou tomar. O primeiro filho Deus levou, o segundo, se ele quiser levar, ele leva, mas eu não vou tomar remédio nenhum. Eu vou ficar na fé e na esperança que Deus vai fazer uma obra. Não quis mexer na fé dela, fiquei no silêncio, entrei para dentro do carro, e a médica deu uma guia para fazer uma ultrassom com 20 dias e retornar lá com ela. Quando passou esses dias, vamos lá em Suzano, o único lugar que tinha para fazer, aleluia. Eu fui bem devagarzinho no carro, ela já não estava andando mais em casa, só deitada, repouso absoluto. Eu louvo a Deus, irmão, que quando eu cheguei dentro do hospital, lá no Central de Suzano, aleluia, na ultrassom fiquei com receio, aleluia, pois ela estava tendo algumas complicações, aleluia. E quando entrou para a sala da ultrassom, ela falou, você não vai comigo? Eu falei, Ela falou, por quê? Eu falei, não vou ficar aqui quietinho na comunhão. Eu com medo do médico dizer que tinha abortado e teve alguma complicação. Eu fiquei sentado, irmão, na sala de espera, na cadeira. Ela falou, vamos entrar? Eu falei, não vou de jeito nenhum, hoje eu vou ficar do lado de fora. E ela entrou, irmão, um pouco triste, aleluia, porque eu não entrei, mas eu não tinha força. Eu tinha medo do médico dar uma notícia negativa.
vida. Eu louvo a Deus que quando ela entrou, eu baixei a cabeça, abri o hinário, ali, fiquei ali quietinho, e tem um hino que diz: Cristo me ama, a palavra assim me diz. E eu comecei a cantar esse hino bem baixinho: sou amado por Jesus, e bem baixinho, sussurrando. Daqui a pouco bateu no meu ombro, quando eu olhei, um homem alto, moreno, forte, terno preto, emblema do segurança do hospital. Ele olhou para mim e falou: por favor, o senhor pode se levantar? Eu falei: claro. Eu me levantei, aleluia, eu também sou alto. Ele falou para mim assim: qual é a música que o senhor está cantando? Eu falei: é uma música lá da minha igreja, Cristo me ama, a palavra assim me diz. Ele falou: eu posso te dar um abraço? Eu falei: claro que pode. Ele me abraçou, irmão, nunca tinha visto aquele homem. Ele começou a chorar no meu ombro, eu chorar no ombro dele. Eu me senti acolhido naquela hora, aleluia. Quando ele soltou, ele falou: olha, aleluia, eu sirvo a Deus pela misericórdia na congregação cristã no Brasil, e esse hino é da minha igreja, eu sou novo de batizado, e quando eu estava saindo hoje, dentro da minha casa, eu fui afrontado que Deus não me ama. Eu pedi um sinal, se Deus está na minha vida, aleluia, que Ele me encontrasse ainda nessa manhã. E eu estava lá na outra portaria, aleluia, na P2, e eu escutei você cantando baixinho: Cristo me ama, a palavra assim me diz. Eu vim seguindo a sua voz até chegar aqui, aleluia, eu tenho sinal. Ele falou que Deus me ama assim, o adversário não vai prevalecer. Quando ele falou isso, ele apontou para a sala da ultrassom e falou dessa forma: eu não sei quem entrou ali dentro e não sei qual é a necessidade, mas um anjo acabou de entrar lá dentro, e o que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Eu louvo a Deus, irmão. Ele saiu, eu fiquei ali olhando, aleluia. De repente minha esposa abriu a porta e saiu, um sorriso no rosto e uma lágrima que corria. Ela falou: olha, você viu, aleluia, o médico que acabou de entrar aqui? Eu falei: não. Ela falou: como você não viu? Eu falei: não vi. Ela falou: olha, ele fez 2 ultrassons, está aqui, ainda está mais de 90% de escolado da placenta, mas quando eu levantei da maca, o médico entrou agora e falou: deita de novo e vamos fazer a segunda ultrassom. E quando fez a segunda ultrassom, a placenta está colada 100%. A igreja tem glória para dar para o nosso Deus. Eu louvo a Deus, irmão. Saímos felizes no hospital, alegre, contando a obra para todo mundo. O Senhor tinha acabado de operar, mas o tempo foi passando, marcamos o parto cesárea. Eu louvo a Deus, irmão. Ela já não saía de casa, aleluia, uma tristeza muito grande. Tinha dia de ela me acordar na madrugada e falar assim: olha, que está escrito na parede, está escrito morte, está escrito morte. Levantava na madrugada, eu tinha que ir lá no quintal ver se tinha alguém gritando na rua, pois ela estava escutando vozes, tudo o trabalho do adversário. Aleluia, marcou o parto cesárea. Eu louvo a Deus, irmão, que era para uma sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, acordei de manhãzinha, fui trabalhar. Quando eu estava conferindo, aleluia, moro num sobrado, os pneus do caminhão, a nota fiscal, fazendo ar no caminhão, aleluia, ela grita lá de cima: Elias, Elias. Eu falei: oi. Aleluia, falou: vai trabalhar em paz, hoje acaba a tua prova, hoje acaba a nossa guerra. Eu falei: é mesmo? Por quê? Porque quando você sair, eu vou me jogar daqui de cima. Saí correndo, desliguei o caminhão, encontrei ela na cozinha chorando, aleluia, corri no quarto, eu peguei o véu, coloquei na cabeça dela, ajoelhamos, a glória de Deus nos visitou, aleluia. Deitei ela na cama, falei: olha, eu não posso deixar de trabalhar, então vai me mandando mensagem, vamos se falando, daqui a pouco eu volto, o caminhão está carregado, tá bom, e fui trabalhar. Ela ficou deitada, o véu na cabeceira da cama, e eu fui tão atribulado, aleluia, numa angústia. Quando eu cheguei na primeira entrega, lá na rodovia Raposo Tavares, na frente da empresa, era 7 horas da manhã em ponto, aleluia. Eu fui lá, pedi para descarregar, mandou eu aguardar, voltei dentro do caminhão, baixei minha cabeça no volante e fiz uma oração: Senhor, aleluia, enquanto eu estou aqui, o espírito da morte está rodeando a minha casa, eu não posso fazer nada, mas Tu é o Pai de todos os espíritos, manda um anjo com a vida, manda a morte embora, e eu vou glorificar o Teu nome. Levantei minha cabeça, comecei a fazer as entregas, não consegui falar com ela, pensei que ela estava dormindo, aleluia, mas quando deu 11 horas da manhã, tinha acabado todas as minhas entregas, e vim embora para casa, tentava ligar, ela não respondia. Quando eu entrei na rodovia, numa alça de retorno, estava tendo uma blitz policial, e nessa blitz policial, bastante viatura, e um policial no meio da rua. Quando eu coloquei o caminhão, ele mandou eu encostar no acostamento do lado esquerdo, aleluia, eu encostei, eu bastante triste. Lá vem o senhor policial, aleluia, com uma prancheta na mão, falou assim: bom dia, tudo bem, aleluia, documento seu e do caminhão. Eu falei: tá aqui. Entreguei na mão dele, ele pegou a pastinha, a prancheta e começou a escrever, olhou para mim e não me devolveu os documentos, falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Ele falou: aguarda no seu lugar que eu vou fazer uma conferência. Eu falei: tá certo. O guarda foi, irmãos, eu sentado olhando pelo retrovisor, ele deu uma volta no caminhão, passou do meu lado na frente, veio do meu lado de novo, olhou para mim. Eu falei: o senhor quer que eu desça? Ele falou: não, fica no teu lugar. Eu falei: tá certo.
certo, e deu mais uma volta no caminhão. E eu olhando pelos retrovisores, passou na minha frente, veio do lado. Ele falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Eu falei: o senhor quer que eu desça? Eu já mandei o senhor ficar no seu lugar. Eu falei: então tá bom. E deu mais uma volta no caminhão. Aleluia, passou do lado na minha frente. Quando ele chegou pela terceira vez do meu lado de novo, eu estava mais alto. Quando eu olhei para ele olhou para mim de baixo para cima. E quando eu reparei, descia lágrima no rosto daquele guarda. Ele olhou para mim e falou: senhor Elias, o senhor acredita em Deus? Eu falei: eu acredito. Ele falou: eu sou o capitão desse pelotão que está aqui. E eu, aleluia, todo dia antes de sair para a rua, eu faço uma oração lá no vestiário. E hoje não foi diferente. 7 horas da manhã nós saímos para a rua. E quando eu estava de joelho, Deus falou dentro do meu coração: eu quero uma blitz na alça de acesso do retorno. Aleluia, porque 11 horas vai passar um caminhão branco. Dentro do caminhão, o motorista é meu servo, o nome dele é Elias. Anuncia para ele que é vida e vida com abundância. Aleluia. Quando ele falou: senhor Elias, meu Deus, que é o teu Deus, manda te dizer: é vida e vida com abundância. Aleluia. O nome do Senhor, a glória de Deus me visitou, como está visitando aqui na junta novamente. Ele falou: vai em paz e tudo vai dar certo. Andei mais um pouquinho, encostei o caminhão, liguei para minha esposa, ela atendeu. Quando ela atendeu, aleluia, chorando de um lado, eu chorando do outro. Eu falei: o que aconteceu? O que você está chorando? Ela falou para mim: mas por que você está chorando? Eu falei: conta você primeiro. Ela falou: olha, eu estava deitado agora e a voz falou: levanta e tira a sua vida. Para que servir a Deus? Para que viver desse jeito? Eu dei ouvido para a voz, eu levantei. Quando eu entrei na cozinha, passei, fui direto na sala. Quando eu entrei na sala, tinha uma tesoura em cima do sofá. A voz falou para mim: pega a tesoura e tira a sua vida. Quando eu andei para pegar a tesoura, a luz da sala acendeu sozinha. E uma voz acabou de dizer: é vida e vida com abundância. É vida e vida com abundância. Naquela hora, a depressão foi embora, o pânico acabou. A sexta-feira chegou, Deus deu um filho lindo, perfeito, com saúde, tem 12 anos de idade, é músico, selado com a promessa, toca tuba na orquestra e é o meu amigo. Aleluia. Deus provou pro demônio que quando ele fala a vida, a morte não tem poder. E eu já sinto por Deus para anunciar para essa igreja: aonde tiver um espírito maligno, da depressão, síndrome do pânico, do medo que está rodeando a tua casa e a tua família, a vontade de morrer está sendo maior do que viver, pode abrir a tua boca, dar um glória pro meu nome, pois um glória que vai sair dessa igreja agora. 10 horas 39 minutos é o horário decretado para nós pisar na cabeça do adversário. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, adversário seja repreendido pelo glória e comunhão dessa igreja. Quem está comigo na comunhão pode dobrar a comunhão. Eu já tiro a minha espada da bainha, vai cortar todo o mal que veio te acompanhando da tua casa. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas esse espírito nunca mais vai te perturbar. Seja repreendido pelo glória agora. Deus está entre nós. Vamos cantar o hino 184 e Deus vai mandar a sua palavra. 184 e Deus vai mandar a sua palavra. Rendo graças a Deus também, por conta do tempo certo, o Senhor preparou um dos seus filhos para ser meu esposo, o qual por permissão de Deus permanece numa cadeira de roda, mas o Senhor tem sido suas pernas na terra, e o Senhor também tem sido meus olhos. Isso nunca foi motivo de nós ficar trancados dentro de casa, se lamentando, chorando: por que eu não enxergo? Por que eu não ando? Porque nós temos aqui no meio dessa multidão santa, buscando as coisas que é do céu, irmão. Porque lá no céu não vai ter cego, lá não vai ter cadeira de roda, mas nós vamos ver a face de Deus como ela é. Dando graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa, irmão. Convite muito especial do servo de Deus, estamos aqui, né, pela primeira vez nesse culto de evangelização. O irmão convidou nós, o Senhor preparou hoje, irmãos. Eu vou tentar ser muito breve, muito rápida mesmo, porque o irmão já está olhando feio aqui para mim. Mas eu rendo graças. Glória a Deus. Rendo graças a Deus, irmãos. Vou contar com rápidas palavras. Meu esposo, com 12 anos de idade, teve um decreto de morte na vida dele, que não passaria dos 15 anos por causa de uma patologia chamada distrofia muscular progressiva, a qual vai atrofiando todos os músculos do corpo, inclusive coração e pulmão. Mas eu rendo graças a Deus, irmãos, que meu esposo está aqui hoje com 51 anos, uma carinha de 18, e o nome de Deus está sendo glorificado. Rendo graças a Deus também, por quando, salvo erro, 10 anos atrás, meu esposo na cadeira de roda, nós estávamos no sítio, assim como esse, e meu esposo foi atropelado de cadeira de roda e tudo por um trator desgovernado. A cadeira de roda deu perda total, mas mais uma vez o decreto de Satanás caiu por terra, e o
nós tivemos um desejo de nos casar, irmãos, e todo mundo duvidou desse casamento, como é que vai fazer um século numa cadeira de roda, meu Deus, vai depender da família, mais um para dar trabalho, mais um. Louve e glorifica a Deus, que o Senhor foi aquele que preparou uma casinha para nós, preparou, ensinou nós a fazer tudo dentro da nossa casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do esposo, e esse matrimônio santo já tem se completado 18 anos, em nome de Deus, está sendo glorificado. Rendo graças a Deus também, estou sendo muito breve, mas, irmãos, talvez 12 anos atrás, meu esposo teve um desejo, um sonho de tirar uma carteira de motorista, e eu já falo para a Irmandade, irmãos, se nós colocar Deus, a palavra de Deus em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas, irmão, e o nosso próximo como a nós mesmos, assim como o Senhor nos manda fazer, irmãos, é impossível algum plano de Deus que seja um sonho nosso, irmão, mas se esse sonho for agradável aos olhos de Deus, não for atrapalhar principalmente a nossa entrada no céu, é impossível esse plano dar errado, é impossível esse plano cair por terra, é impossível o inferno inteiro pode se levantar contra esse plano, que não tem chance, ninguém pede o operar de Deus na nossa vida, irmão. Mas, irmãos, é impossível também que não venha as lutas, perseguição, humilhação, irmãos, as dúvidas, irmãos. Sabe por que o mundo, ele duvida de nós? Porque nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos peregrinos aqui, irmãos. E o Senhor se usa das coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Um cego, outro na cadeira de roda. E nós não temos capacidade nenhuma. Somos servos inúteis. Mas por isso que nós levantamos diante de vocês, porque vocês olham para nós e vocês veem, é notório. Nós não podemos fazer nada, nós não temos capacidade. E aí o homem desaparece e aparece somente a glória de Deus, irmão. Rendo graças a Deus, irmão, que nós fomos em busca do nosso sonho. Quando meu esposo chegou diante daquele médico, o médico falou assim para ele: levanta os seus braços na altura do ombro. Meu esposo falou: não, só levanta até aqui. Ele falou: o que você está fazendo aqui então? Você não governa o seu corpo? Você vai querer governar uma máquina? Você vai matar meio mundo por aí, de mim você não tem nada. É a verdade, irmão, do homem nós não tem nada, mas do Senhor nós tem tudo, irmão. Rendo graças a Deus, irmão, que nós vamos embora tristes, chateados, irmão, muito por terra. Mas sabe a fé, essa fé que o Senhor, eu tenho certeza, irmão, eu não estou vendo o rosto de nenhum de vocês, mas o Senhor conhece não só a face, mas conhece o interior de cada um que está aqui. E o Senhor é que convidou cada um que está aqui. O Senhor era plano de Deus que vocês estivessem aqui, porque Ele ama as vossas almas. Ele quer que vocês entreguem a vida de vocês, os caminhos, os sonhos, os planos na vida, tudo na mão dele. Que Ele que vai cuidar de vocês, vai realizar o sonho mais impossível que vocês têm. Pois é, essa fé que Deus depositou um pouquinho para cada um de nós que está aqui, desde o pregador até o último lá atrás, irmão. Essa fé ela tem que ficar inabalável dentro de nós. Não podemos deixar ninguém mexer nessa fé, irmãos. E essa fé estava firme no nosso coração. E nós fomos em busca de outro médico. Chegou lá, você vai falar a mesma coisa, mas não. Era plano de Deus para ver se nós passávamos nesse teste, irmão. E aí, irmão, nós foi no outro médico, o médico fez todos os testes de força nas mãos do meu esposo e falou: pode ir lá, ainda pregou e profetizou na vida do meu esposo, sem ele saber. Você vai voltar aqui ainda. Você ainda vai falar para mim como é que a sua vida e da sua esposa vai mudar de agora para frente. Aí os irmãos acham que foi tudo resolvido. Aí foi mamão com açúcar depois. Não, a prova foi maior ainda. Porque quando aquele instrutor de carro foi chegando, uma cega empurrando o outro na cadeira de roda, ele não deu nada para nós. Ele falou: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E agora, como é que eu vou sair dessa? Foi muita pergunta, muito balançar de cabeça, chacoalhar de ombro. Mas, irmãos, eu peguei meu esposo no colo, coloquei dentro daquele carro. Irmãos, coloquei o cinto nele, aqui a perna dele, coloquei dentro do carro. E ele olhando tudo aquilo, falou: não é possível uma coisa dessa. Resumindo, não dá para contar, irmão, foi muita humilhação. Aquele dia tivemos que ir embora. Meu esposo não conseguiu virar o volante. Não dá para contar, uma obra muito extensa. Mas, irmãos, eu rendo graças a Deus que há 12 anos o Senhor colocou na mão do meu esposo a carteira de motorista, que não levou nós só aqui não, levou nós em muitos estados. Nós já passou lá em Anápolis, nós já passou em Goiânia, nós já passou em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal, onde só tem onça, nós foi lá também, e o Senhor estava conosco. Nós estamos preparando nós lá em São Félix do Xingu, aonde não tinha nem escada, né? Passava com o carro dentro do rio, e era ponte, não era pinguela, um buracão no meio, duas tábuas assim, passava só o pneu do carro em cima. Irmãos, quer saber? Aquele todo mundo duvidou que nunca ia dirigir um carro, ele dirige só um carro porque o Senhor preparou ele uma carretinha, irmão William lembra? Essa carretinha já passou por essa terra aqui. Meu Deus, ainda preparou uma carretinha baú para carregar todo o fruto da oração da Irmandade nos 4 cantos da terra. Vocês viram a força que tem a oração de vocês? A oração de vocês move um cego, move uma cadeira de roda. Vocês viram? É desse jeito, irmão. E o que você quer, o que você espera, vem da onde você não imagina. Eu rendo graças a Deus. Deus ainda preparou uma missão para nós agora, por último, no mês de maio do ano passado, para o estado do Acre. 4.400 quilômetros, só nós dois e Deus e os anjos dentro daquele carro. Deus preparou uma carretinha lotada, 600 quilos, desde alimento, máquina de costura, roupa, terno de criança, instrumento. E o Senhor preparou ainda, sabe o quê? Uma moto enfiada lá no meio para levar para um servo de Deus. Servo de Deus, Deus levantou ele, andava 15 quilômetros a pé para atender a obra. Olha o esforço, o Senhor fala para todos nós: esforça-te e eu te ajudarei. Eu fico esperando
Tendo graças a Deus, irmão, essa missão, eu não peguei ela de pronto, não, porque Senhor tem misericórdia, 4.400 quilômetros, meu esposo mais obediente do que eu, não, nós vamos, aquele Senhor, a irmã ligava, e eu falava, irmã crê que o Senhor já está movimentando o céu? Aí eu ia na carretinha, a carretinha estava vazia. O movimento de Deus não é visto com os olhos da carne. A Irmandade precisa aprender a fechar mais os olhos da carne e abrir os olhos do Espírito. Assim como eu estou enxergando aqui hoje, irmão. Porque os olhos da carne, ele não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Como é que você quer ver? Aí não é fé, aí é o natural. A fé é o sobrenatural. Se vocês fechar o olho da carne, o Senhor vai abrir os olhos do Espírito de vocês e vocês vão ver o sobrenatural na vida de vocês. E graças a Deus, irmão, e daí para tentar encurtar um pouquinho, irmão, Deus preparou, colocamos a caminho, o Senhor preparou todas as coisas. Num dia só, eu vou falar aqui, irmãos, porque eu sei que os irmãos creem em milagres. E não foi nada para nós, irmãos. Eu ali fui buscar a Deus em oração, porque eu estava ainda assim, meu Deus, 4.400, eu não conheço ninguém naquele lugar. Toda viagem nossa, na verdade, nós não vai encomendado, nós não conhece ninguém, né? Mas o Senhor conhece, e é Ele que nos move. E eu rendo graças a Deus, eu fui buscar palavras, fui numa igreja, ninguém sabia. Sentei no último banco e falei, Senhor, manda a palavra para nós em quadro. O Senhor falou assim, já não te mandei eu? Te põe a caminho, faz as malas. Eu não quero de você um centavo, eu só quero a sua obediência. E eu pensando, Senhor, tem misericórdia, gasolina, pedágio, hotel, 10 dias na estrada para chegar lá, porque não dá só meu esposo dirigir, não dá para nós dirigir de dia e de noite, né, irmão? Mas eu rendo graças a Deus que o Senhor falou assim, te põe a caminho, faz as malas. Quando você chegar lá, eu já vou estar lá. Você é tido pela sociedade como servo inútil. Você não tem capacidade, mas eu serei a sua capacidade. Rendo graças a Deus, irmãos, para cumprir a palavra, vou falar antes que eu esqueça, mas voltando já dessa viagem, para cumprir a palavra, irmão, sabe o que o Senhor fez? Tinha acabado todos os nossos recursos que Deus preparou. E aí meu esposo falou assim, Dani, agora nós vamos começar a usar o nosso recurso. Acabou a coleta, acabou aquela parte que Deus preparou, tá bom. Ele falou assim, daqui 15 quilômetros mais ou menos tem um posto, eu já vou entrar, não vai abastecer. Ah, mas não deu 5 quilômetros, meu celular tocou dentro do carro. O servo de Deus falou assim, Dani, eu sei que vocês estão em missão da obra de Deus. Desde quando eu soube, eu tinha um desejo de ajudar, de colaborar. Mas eu não tinha condição, você acabou de preparar, estou contando para você. Ele mandou, meu esposo abasteceu, o Senhor cumpriu a palavra, que não queria um centavo nosso. Irmãos, por isso que tem muita gente triste, depressiva, chateado, doente, tantas coisas, irmão, porque às vezes não obedece o que Deus mandou você fazer. Seja mais obediente na presença de Deus, e não vai te faltar nada, não vai faltar saúde, não vai faltar material, e muito menos o espiritual. Irmãos, orando graças a Deus, colocando o caminho, irmãos, nessa viagem. Passamos numa cidade ali do Paraná, e nós ali com a carretinha lotada, irmãos, dando graças a Deus, a moto Deus preparou. E aí passamos na casa do Senhor, porque a gente vai repousando, né, à noite, viajando de dia, e vai congregando, irmão. Onde a gente para, a congregação mais próxima vai congregar. O irmão falou assim, e essa moto aí? Deus preparou, já está documentado? Eu disse, não, irmão, nós vamos documentar a hora que chegar lá em Rio Branco. Não, você não sabe da maior. Agora Deus preparou, eu estou trabalhando com despachante, essa moto já vai documentada com o servo de Deus. Mas graças a Deus, eu não contei para a Irmandade a coleta que Deus preparou, porque Deus, irmão, Ele faz o espiritual, mas Ele também faz o material. Porque é Ele que prepara para a obra dele. Então eu vou contar para a Irmandade, porque o nome de Deus tem que ser engrandecido. O Senhor preparou numa coleta, um dia eu levantei de oração, irmão, ora Deus por nós, vamos estar saindo daqui 15 dias com uma missão que o Senhor colocou no nosso coração, lá para o estado do Acre, cidade de Tarauacá. E aí, irmãos, naquele dia o Senhor preparou uma coleta de 20 mil reais, irmãos. Deus preparou a moto, Deus preparou o instrumento, preparou tudo aquilo que eu já falei antes, irmão. E, irmãos, eu rendo graças a Deus que colocamos a caminho, ali chegando no estado de Rondônia, congregando um culto assim, uma irmandade fervorosa, assim que nem vocês, irmãos. Chegou no final do culto, meu esposo lá no carro já, e um irmão foi levar eu lá. Quando eu cheguei, os pacotes sendo jogados lá dentro do porta-malas, eu falei, bem, você perdeu o juízo, o que está acontecendo? Aí só tem espaço para cadeira de roda, o que é isso? Ele falou assim, fica quieta, Dani, olha que irmão sem noção, tem um irmão sem noção aí. Ele falou assim, que era fazer, essa noite, Deus deu um sonho para ele, que ia passar um casal aqui, indo para Tarauacá no Acre, e era para nós levar 40 quilos de prego, Dani, o que nós vai fazer com prego? O povo lá está querendo comida, alimento, mantimento, nós vai chegar com prego. Falei, bem, o que faz? Aperta os pregos aí junto na cadeira de roda, depois nós vemos o que faz. Aí, irmãos, rendo graças a Deus, no meio do caminho, nós deve estar. Falei, bem, eu também tenho vergonha de chegar lá e entregar prego para a irmã. Então nós vamos combinar um negócio. Deixa os pregos quietinhos no porta-malas, nós só desce, carrega a carretinha de mantimento e fique em paz. Tá bom, combinado. Irmãos, aconteceu muitas coisas nessa viagem. O engate não aguentou 600 quilos da carretinha, quebrou, caiu tudo pro chão. Mas o Senhor é tão bom, maravilhoso, preparou que nós levar para soldar. E é tudo assim, irmãos. O Senhor, ele não livra nós da prova, ele livra na prova. Para mostrar o quê? Para mostrar o operar dele, para mostrar o poder dele, para mostrar que ele tira nós por cima, irmão. Rendo graças a Deus, o Senhor preparou todas as coisas, irmão. E aí, nós andando nessa viagem, irmãos, ainda o Senhor permitiu o guarda federal para nós.
Rendo graças a Deus, esse guarda federal foi na porta do carro do lado do meu esposo e falou assim: o senhor pode me acompanhar? Eu preciso verificar a carga. Meu esposo falou assim: infelizmente eu não posso, porque eu sou cadeirante. Ele já achou esquisito, como é que pode uma coisa dessa pela placa? Ele falou: antes de sentar nesse carro, um cadeirante, 4.400 km de casa, não, isso não é normal. Aí, para completar a irmandade, meu esposo falou assim: não, mas fica tranquilo, que a minha esposa vai acompanhar o senhor, mas dá um braço para ela, que ela é cega. Graças a Deus, irmão, que ele nem veio me ajudar, porque eu estou assustado com um negócio desse, que ele nem veio me ajudar. Eu fui sozinha passando a mão na lateral do carro até chegar na carretinha. Quando chegou lá, ele tomou a chave da minha mão, como disse assim: você não é capaz de abrir essa porta, daí que eu enxergo, eu posso abrir. E ficou ali ciscando pra lá e pra cá, e o que ele conseguiu abrir a porta? Não abriu, devolveu a chave pra mim. Aí eu já conheço o desenho da chave, fui, coloquei, abri, mas aí ele colocava a mão, não deixava eu abrir, colocava a mão na porta da carretinha. Falei: moço, deixa eu abrir pra você ver o que nós tá levando. E ele não deixava, na verdade. Aí eu falei: já sei, você tá achando alguma coisa estranha? Ele falou: eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu falei: não, eu vou te explicar rapidinho. Você já viu falar do amor de Deus, da obra de Deus na terra? Ele falou: não, nunca vi. Eu falei: pois é, nós somos da Congregação Cristã do Brasil, e esse é o amor que nos move. Nós estamos levando aqui nessa carretinha todo o fruto da oração dos 4 cantos da terra, irmãos. É a oração, é para suprir a necessidade daquele que precisa, irmão. Aí ele falou assim: não quero nem saber mais nada, pode ir embora que Deus acompanha. E nem se agarra, irmão. Ele, graças a Deus, nem o documento do carro ele pediu, irmão. Ele ficou transtornado, tinha ele mais 4. Ficou transtornado, entrei pra dentro do carro de volta e seguimos viagem, irmão. Graças a Deus, irmão, só pra vocês terem uma ideia, a rodovia 364, quem tiver dúvida vai lá conhecer. São erosão na pista, pista desbarrancando, é cratera, você tem que escolher um buraco menor pra você entrar dentro. É exaustivo, 200 quilômetros pra você fazer, leva 11 horas. Mas o Senhor foi aquele que deu força pra nós, não deixou nós ficar cansados, não deixou nós pensando na hora, no tempo, e clareava o dia, escurecia, e nós tava lá cantando hino de louvor a Deus dentro daquele carro, junto com os anjos de Deus. Eles, graças a Deus, meu esposo, irmãos, é os olhos que Deus preparou pra mim da terra, e ele vai falando pra mim: Dani, aqui nós tá passando, só tem boi, aqui é plantação de abelha, aqui é milharal, aqui é canavial, aqui é... enfim, irmão, ele vai contando. E ele falou assim: Dani, eu não queria falar nada pra você não, mas eu vou te contar um negócio. Aqui, já faz mais de 200 quilômetros que eu tô andando, eu não tô vendo uma casa no chão. As casas é tudo em cima dos caibros. Lá em cima tem uma escadaria enorme pra subir. Aonde que eu vou ficar com a minha cadeira de roda? Falei: bem, fique em paz, nós tá aqui pela palavra. Você acha que o Senhor deixou nós vir até aqui para morrer no deserto? O Senhor proverá todas as coisas. E nós tá anda daqui, vai, nunca termina, e reta e mais reta, e não pode morrer porque aqueles buracos enormes, irmãos, e deserto. O irmão já pensou? Fecha o olho de vocês. Será que vocês iriam nessa viagem? É mato de 2 lados, um dependendo do outro. Se o meu esposo passa mal, quem que me ajuda? Eu vou buscar ajuda onde naquele fim de mundo? Ou se eu passo mal, quem que ajuda ele? Agora, muitas vezes o irmão enxerga, anda e não vem congregar porque fala que está provado. Não precisa ninguém para colocar uma fralda, não precisa ninguém te dar banho, não precisa ninguém colocar um paletó, não precisa ninguém te pegar no colo e colocar no carro. Está provado! Cuidado que você caiu na prova de verdade, aí você vai saber o que é caro e amargo. Mas é mesmo, graças a Deus, irmão, que nós ia continuando a nossa viagem. E aí, irmão, quando chegou num determinado lugar, meu esposo avistou a casinha da serva de Deus. Realmente, aquela casa de madeira em cima dos caibros, aquela escadaria, mas embaixo, uma casinha de alvenaria. Ela contou para nós que 3 meses antes de nós ir, porque nós não conta, viu? Eu sou estou indo na sua casa, mas eu não enxergo, tá? Prepara isso, aquilo, não. Nós andamos pela preparação de Deus. O povo de Deus tem que ser preparado. Aí eu não como isso, aí eu não fiz aqui, aí eu não sei o quê, aí eu não joelho aqui não, que vai machucar meu joelho. Irmão, nós temos que ser um povo preparado. O Senhor se usa de nós para rei e sacerdote. Nós somos representantes das coisas celestiais na terra, irmão. Tem que ser um povo preparado. E aí, irmão, quando chegou lá, aí ela contou para nós assim, 3 meses antes, passou um servo de Deus aqui, falou assim: irmã, eu vou construir, você não pediu ordem não, eu vou construir aqui para você um quarto, uma cozinha e um banheiro, sabe por quê? Vai ter necessidade por esses dias. Precisa não preocupar com o dia de amanhã, irmão, precisa não perder noite de sono, porque tem isso, tem aquilo, como é que eu vou fazer? O Senhor gerou nós, cada um de nós no ventre das nossas mães, alguém deu pitaco, coloca o meu dedo aqui, coloca o meu rim aqui, meu fígado aqui, o Senhor não fez tudo perfeito, e por que ele não vai fazer perfeito agora na nossa vida? Imagina nós agora entendendo nossos caminhos, nossa vida, nosso sonho, nosso desejo nas mãos dele, amando a ele sobre todas as coisas, ele não vai cuidar de nós? Rendo graças a Deus, que nós chegou ali na casa da serva de Deus, que carregou uma carretinha, e era só glória. Irmã, você não enxerga mesmo, tem certeza, irmão? Mas esse olho aí é perfeito. Não, irmão, é próximo, me engana, não é próximo. Aqui os olhos é só do Espírito mesmo, na carne não enxerga nada, graças a Deus. Não fico orando para Deus para pedir que eu quero enxergar. Eu quero enxergar e as maravilhas de Deus, isso eu quero enxergar. Glória a Deus. Rendo graças a Deus, fomos carregando a carretinha ali. E quando ela viu descer a moto, então, aí a glória de Deus desceu naquele lugar. E vai daqui, vai dali, a irmã, vamos tomar um cafezinho, vocês estão cansados.
depois ele faz a cesta, monta a cesta para nós levar lá na beira de rio. Irmãos, é maravilha. Quem Deus preparar, vai lá, vai lá. Mas eu mesmo, graças a Deus, estou tomando aquele cafezinho. Ela falou, sei que vocês estão cansados, mas eu já vou pedir oração. Eu falei, pode pedir, irmã, pode pedir. Ela falou assim, sabe o que é? Deus está preparando duas congregações aqui. É a Vila do Gregório e a Vila do Moto. Essas duas congregações. E olha como é que é a nossa condição. Aqui não tem nada, está no fim do mundo. É quase final do Brasil, os irmãos entendem. Lá quase chegando na Bolívia, em algum país aí que nem sei. Mas é muito longe, irmãos. Rendo graças a Deus, o hospital mais próximo lá, 170 quilômetros. Se alguém passar mal, tem que sair de helicóptero. Não tem mercado, não tem padaria, não tem farmácia, não tem nada. Lá é só viver pela fé mesmo. E aí ela falou assim, Deus está preparando essas duas congregações. Deus já preparou os caibos, as tábuas, preparou tudo. Só falta os pregos. São 40 quilos de prego. Onde que eu vou achar 40 quilos de prego? É 20 quilos para cada congregação. Tem a polegada certa, o tamanho certo. Só o Senhor para aparecer na nossa vida. Você não imagina o que aconteceu nessa hora. Eu saí correndo, tropeçando, caindo por cima de tudo e fui buscar a benção de Deus. Aqui, irmã, o Senhor já sabia, é para a obra dele. Ele já preparou 40 quilos de prego. Estava os 40 quilos de prego. Deus preparou, já construiu duas congregações, já teve batismo, teve reunião da mocidade que nunca tinha tido naquele lugar. Irmão, muitas almas já obedeceu e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras, irmão, o Senhor fez. Trago saudação da minha comum congregação, que é no bairro de Betel, cidade de Paulínia, interior aqui de São Paulo. Também levarei a saudação dessa linda irmandade para saudar lá com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa liberdade. Só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. O Jardim Infantes Garden, ó, eu tenho até a língua para falar, igreja. Mas onde eu atendo é numa comunidade enorme, em frente da igreja, um povo bem animado, igual vocês aqui, que gosta de dar glória a Deus. O som lá é bom, o som que nem o som daqui que é bom, o operador lá é bom, que nem o daqui que não abaixa o som. Ia passando um moço em frente da igreja, irmãos, era a hora da palavra, Deus tomava o servo que pregava a palavra, ele disse assim, o Senhor pela palavra. O rapaz ia passando em frente da igreja, nunca tinha entrado dentro da igreja, dependente de químico, usuário de droga, nunca, nem era nem testemunhado. Mas quando ele ia passando em frente da igreja, Deus tomou quem estava pregando a palavra e disse, você aí, só quem pregava a palavra não via na rua quem estava passando. E quem na rua estava também não via dentro da igreja, mas Cristo viu ele. Quando falou você aí, estou contando que ele contou. Ele parou, pôs a mão no peito, olhou para a igreja e disse, você está falando comigo? Deus tomou o pregador e disse, é com você mesmo que eu quero falar. Aí ele tremeu, porque ele sentiu o peso. Disse o Senhor naquela noite, vou te libertar das drogas, vou te dar uma família, vou te chamar dessa graça, vou escrever teu nome no livro da vida. Deus converteu ele no meio da rua, irmão. E deu batismo, está com nós lá. Já faz uns 5 anos e eu estou aqui glorificando. Essa irmã da obra da piedade da minha comum, ela fez uma cirurgia, que som bom, né? Olha que maravilha. Ela fez uma cirurgia, irmãos, no coração, abriu ela, fizeram a cirurgia no coração lá, fizeram uma cirurgia bastante complicada, fechou tudo, deu tudo certinho, graças a Deus, foi para casa e teve alta, lógico, uns dias depois teve alta. E quando ela veio para casa, passou um dia, 2 dias, começou a sentir dor, aonde abriram ela aqui para fazer a cirurgia no coração, bem em cima de onde foi aberta. E ela sentiu umas dores muito fortes, o esposo me chamou. Ele disse, irmãozinho, minha esposa está passando mal. Mas antes de eu levar ela para o hospital, vem aqui, Sérgio, orar pela minha esposa. Eu falei, eu vou. Era 1h da manhã, peguei minha esposa, descemos para a casa desse irmão. Ao chegar lá, eu e ele e ela, eu falei, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor falou para mim, unge a minha serva. Falei, irmão, o Senhor está mandando ungir sua esposa, e serva de Deus, o Senhor está mandando ungir. Irmão, faz o que Deus mandar, então tá bom. Foi feito um serviço da sandução, terminamos, saltamos eles, estamos para cá. Quando deu 3h da manhã, ele me liga de novo. Irmão Luizinho chorando, e dava glória, e chorava, glória. Falei, irmão, mas o que acontece? Irmão, eu ia levar ela, mas senti de não levar, vamos deitar. E ela, apaguei a luz, nós estamos deitadinhos ali, ela sentiu uma dor mais forte ainda, chegou até um grito, eu levantei, acendi a luz, quando eu fui ver, pulou um ferro desse tamanho, onde estava o buraco da cirurgia. Os médicos esqueceram um pedaço de ferro desse tamanho dela, dentro dela, e a unção arrancou o ferro. Vocês não dão glória a Deus? Glória a Deus, aleluia! Deus, irmãozinho, amém, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me fez saber, me chamaram para orar pelo meu esposo, 2 anos aqui na cama, irmão Luizinho, não anda,
não mexe os braços, não mexe nem o pescoço, só os olhos. Foi fazer um exame e deu algo errado e está aqui, que nem um boneco. 2 anos nessa situação. Não sempre devia orar por ele. Eu falei, eu sinto sim. Peguei meu carro e fui lá visitar eles. E ao chegar, ela me recebeu no portão. Entramos para dentro da casa. A igreja, os meus olhos viram diante de Deus e toda a igreja. Eles colocaram ele numa cadeira e parecia um boneco, céus. Os braços caídos, não mexia a perna, nem o pescoço, só virava o olho. Falei, Senhor, irmã, que situação. Pois é, irmão, ele está 2 anos nessa condição. Ele faz fisioterapia, faz isso. Eu não aguento mais, meus braços estão todos doloridos. Eu cuido, tem que dar banho, tem que dar comida, tem que trocar. Olha só a situação. Vamos orar, Sérgio, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor visitou meu coração e disse, meu Sérgio, unge ele. Serva de Deus, o Senhor pediu para ungir seu esposo. Amém, irmão. Foi feito o serviço da unção. Só eu, ela e ele dentro da casa. Logo ungi, irmão. Levantamos a oração na mesma posição que estava. Saltei ela, passei, estou indo embora, irmã. Ela me acompanhou no corredor da casa até o portão. Entrei no meu carro, ela voltou para dentro de casa. Foi ali na cozinha, lavar um prato, ali lavando alguma coisa. Quando ela olhou para ele, estava na mesma condição, né? Onde punha ficava. Continuou lavando a louça. Ele levantou, saiu andando, está andando até hoje. Está andando, está falando, os braços mexem, voltou tudo normal e o nome de Deus está sendo glorificado. Hospital Regional em Osasco, Deus fez um milagre muito lindo também, com uma moça de 22 anos de idade, uma aneurisma, uma das veias na cabeça rompeu, sangrou, caiu durinha no quarto. Eu vou falar bem claro, ela era tipo assim, o quarto dela era tudo pintado de preto, ela andava só de preto, a mãe dela, nossa irmã, chamava ela, não queria, mas ia visitar a mãe, ela ligava o som bem alto, mas teve um dia que teve encontro, né? Quem não vem por amor, vem pela dor, né? Bem-aventurado aquele que entende a voz. O Senhor vem pelo amor, não vem pela dor. Caiu durinha dentro do quarto dela, 22 anos de idade, caiu durinha, levado para o hospital regional em Osasco. Igreja, eu vi a cirurgia que fizeram nela, abriram a cabeça dela daqui até aqui assim, porque teve coágulo de sangue, teve que limpar. E disseram os médicos à mãe, nós não damos esperança porque a situação já foi muito difícil. Ficou em coma vários dias. Mas voltou do coma e com muita dificuldade disse para a mãe, chama os irmãos para orar por mim. Quem não gostava dos crentes estava chamando os crentes para orar. Tem alguém te humilhando, irmão? Entrega na mão de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Bom, aí a mãe foi falar, todos que nós vamos orar a Deus, e o Senhor falou para mim, não vai. Levantei a oração, olhei para a mãe e falei, mãe, fui orar para ir visitar sua filha. O Senhor falou para mim, não ir, por que, César? Ela lembrou de uma palavra que foi pregada. Vou entrar na vida de quem você ama. Vai ter um ai. Vai ter 2 ai. No segundo ai eu converso aquela água. Ela contou para mim e eu falei, então nós vamos esperar o segundo ai, mãe. Só teve o primeiro, vamos esperar o segundo. Irmão, não deu muito tempo, uma infecção hospitalar. Eu vi a cirurgia, uma infecção hospitalar no estômago. Abriram, irmão, fizeram uma cirurgia, com 2 cirurgias naquela condição. Eu vi, igreja, diante de Deus que está aqui entre nós. Ficou desacordada dias, quando voltou com muita dificuldade, disse para a mãe, mãe, pelo amor de Deus, pede para os irmãos virem orar por mim. Ela veio até nós vamos orar, o Senhor falou, vai, porque agora eu vou fazer o favor. Entramos na UTI do regional em Osasco, eu fui do leito do lado do leito da cama dela, meu companheiro foi do outro, eu na minha simplicidade, a sua cirurgia, ela estava acordada, peguei na mão dela e segurei, e ela pegou na minha e segurei. Eu disse, Esther, o Senhor Jesus nos enviou aqui, nós vamos orar por você. Irmão, estou sofrendo muito. Olha a cirurgia na minha cabeça, olha a cirurgia no meu estômago. Serva, nós vamos orar, filha, nós vamos orar, o Senhor é poderoso para te levantar. E eu aqui segurado na mão dela, a igreja era na minha. Quando eu acabei de falar isso, ela disse para mim assim, irmão, não vai dar mais tempo, eu estou indo embora. Igreja, diante de Deus que está aqui entre nós. Eu agarrado na mão dela, ela foi soltando da minha mão. Eu apertei a mão dela e na minha simplicidade disse para ela, Esther, dá glória a Deus. Vai. Mas quem acredita que o glória não é espírito na voz de glória. Olhei para o companheiro e disse, vamos trabalhar rápido. No serviço da unção, ele fez uma oração de uns 10 segundos, foi feita a oração da unção para um servo de Deus, tocou o azeite na testa dela, que ela estava já perdendo a voz, o azeite tocou na testa dela, ela deu um grito dentro da UTI, e o grito foi esse, glória a Deus, quem acredita na glória. Deus libertou Esther, saiu andando, falando,
cidade jovem, agora está lá em Portugal e eu estou aqui glorificando. Posso voltar mais uma? Toca o meu celular para Deus, irmão Luizinho, amém. Olha, irmão, estou me ligando para o irmão, para me despedir do irmão. Uma moça lá de Carapicuíba, conheço a família, uma família maravilhosa, temente a Deus, essa moça também. E eu quis despedir porque nesse exato momento eu vou tirar minha vida. Eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu falei, me dá um segundo, clamei o Senhor que eu vou falar para essa alma. O Senhor falou para mim, manda ela repetir as palavras que eu vou pôr na tua boca, que eu vou mandar esse espírito embora. Filha, repete comigo, já que você teve a consideração de ligar para se despedir, depois você faz o que você quiser. Repete bem alto, Senhor Jesus, que ela deu um grito lá, Senhor Jesus. E eu disse, me cobre com teu sangue. Quando ela falou, me cobre com teu sangue, o Senhor tomou ela, mandou o espírito se se formou é médica, no nome de Deus está sendo glorificado. Pode contar mais uma? Não, tem que contar a última. São Paulo havia uma família. Quem sabe não fica falando com os outros não, vai pra você ver. Se não tira a essência da novela, já fica cutucando, né? Lá você vê daí, ó. Vai lá, pra quem não sabe, consegue não? Consegue, não? Olha eu cutucando. São Paulo havia uma família, duas crianças pequenas. Eu estou olhando, né? Duas crianças pequenas, um menino de uns 4 aninhos de idade, sua irmãzinha de uns 6 para 7 aninhos. Um espírito começou a soprar no ouvido da mãe daquelas crianças e dizia no ouvido da mãe daquelas crianças: mulher, foge de casa, abandona a sua casa, separa do teu esposo, pega teus filhos e vai embora. E começou a tormentar aquela mulher. Aquela mulher não tinha a arma que nós temos, irmão. Nós somos tentados, perseguidos, desempregados, endividados. Olha a Deus, nós temos uma arma poderosa como o inferno. Quando vimos o nosso pensamento, uma aceitação, o irmão e a irmã, a igreja tem que aprender a clamar o sangue do Senhor Jesus e não alimentar os demônios. Vai morrer, é Deus, vou morrer. Alimentou o demônio, ele vai crescendo, aí ele vai ficar aqui no teu ouvido, vai morrer mesmo. Se o mundo teu ouvido, você vai morrer disso. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Quem entendeu, dá um glória. Ela não tinha essa arma, alimentou os demônios, pegou as crianças, fugiu de casa. Foi para o estado de Minas Gerais, uma cidade com o nome de Divinópolis, e ali se escondeu com as crianças. E aqui em São Paulo, o pai ao voltar do trabalho, cadê os filhos, cadê a esposa? E procura daqui, não acha, colocando em jornais aqui em São Paulo, família, e procura, e ninguém achava a mulher e nem as duas crianças. Foi passando meses, foi passando anos, a mulher saiu de Minas Gerais e foi para o estado do Rio de Janeiro, uma cidade com o nome Duque de Caxias, dentro de uma comunidade enorme, igreja, dentro de um barraquinho, se escondeu com as suas crianças ali, de tudo e de todos. Olha que comunhão maravilhosa. Mas de Deus ninguém esconde nada, né? O certo é que foi passando meses, as crianças jogadas, sem estudo, passando fome, chegaram a comer pasta de dente para se alimentar, porque não tinham o que comer, igreja. Aquela mulher não pôde mais cuidar nem mais dela, foi parar dentro do manicômio. Ela ficou louca, igreja. Os espíritos deixaram ela louca, foi para dentro de um manicômio. As duas crianças ficaram jogadas sem pai, sem mãe, sem saber ler, sem saber escrever, e jogando e virando as latas do lixo, procurando o que comer, batendo nas portas, pedindo um prato de comida. Alguém dava, alguém não dava. Uma família viu a situação e ficou com muita pena da menina, pegou no braço da menina e falou: vem aqui, filha, nós vamos cuidar de você. Olhou para o menino e disse: menino, nós não podemos cuidar de você. O menino virou as costas, foi para a rua e virou um menino de rua, virando nas latas do lixo, na cidade de Duque de Caxias, batendo nas portas, todo sujo, naqueles maus tratos, já ia fazer 11 anos de idade. Alguém passava, olhava e se dizia: logo tira a vida desse menino, logo acabam com ele, e o inferno batia as palmas e zombava daquele menino, mas o inferno não sabia que na cabeça daquele menino havia uma promessa de Deus. E quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode estar dentro do próprio inferno, ele vai buscar o que é dele. Você está dando glória aqui, você vem buscar por alguém que você ama, abra a tua boca, dá um glória abençoado. O Senhor vai buscar aquele que ele ama, vai sentar do teu lado, vai ficar em pé do teu lado, vai dar glória do teu lado. Quem acredita, dá um glória. Irmãos, naqueles maus tratos, aquele menino veio pegar umas feridas no seu corpo, uma ferida enorme, começou a comer um menino vivo, irmão, no meio da rua, uma
família passou, viu a situação daquele menino, falou, filho, vem aqui, nós vamos cuidar de você, das suas feridas, cuidado das suas feridas, sarou as suas feridas. Menino, quem é você? Nem ele, igreja, sabia quem ele era, não sabia o nome completo, só sabia o primeiro nome. Sua mente muito fraca devido a tanto sofrimento, noite em albergues com mendigo, noites virando em lugar de feitiçaria junto com a mãe. Os olhos daquele menino viu coisa que não é nem lícito falar aqui para a igreja, mas lá dentro o Senhor guardou aquele menino, curou a ferida do menino. Ele disse que ninguém sabia quem, lançou para a rua, voltou o menino para a rua, continuou virando as latas do lixo naquela condição. Mas um dia ele andando na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já como ia fazer 11 anos, começou a lembrar que um dia ele teve um pai, que um dia ele teve uma mãe, ele teve um lar, e não sabia porque estava sofrendo, o que ele tinha feito para passar por tudo aquilo. Parece que eu estou vendo ele aqui agora. Vocês acreditam nisso? Ergueu os braços no meio de uma multidão, numa cidade movimentada, ergueu os braços, irmão, pro alto, sem camisa, todo sujo, descalço, e lançou um clamor ao céu, e o clamor foi esse: ó Deus, aonde está meu pai? Traz meu pai aqui. A igreja acredita nisso? Sabe o que Deus fez, igreja? Deus entrou na memória da sua irmãzinha, começou a trazer em memória, em lembrança, sobre o pai, sobre o lugar onde morava. A família que cuidava da sua irmãzinha começou a investigar, e investiga daqui e de lá, descobrir o endereço da casa do pai daquele menino. Enviaram uma carta para São Paulo, e a carta dizia: vem buscar sua filha, mora conosco, que seu filho é menino de rua no estado do Rio de Janeiro. O pai aqui em São Paulo lê a carta, correu para o Rio de Janeiro, naquele endereço, encontrou a sua filha, se abraçaram, se alegraram, e que o adversário havia espalhado, o Senhor Jesus estava juntando. Você está dando glória aqui. Oxalá que o Senhor está chamando alguma coisa que foi embora na sua vida, dizendo: por nós te dá, por sul não retenha. Quem acredita dá glória. Está vindo nas asas do vento, a libertação de mundo da família que está aqui dentro. Abre a tua boca, dá uma glória. A tua casa vai cantar de novo. A tua casa vai voltar o preste espiritual, vai voltar o milagre naquela sala. Quem acredita na glória. Glória a Deus. Cadê meu filho? Seu filho é menino de rua. A cada 2, 3 meses vê a irmãzinha, chama no portão dela e some. O senhor não vai achar ele procurando, fica aqui. Mas o menino estava virando a lata do lixo. Uma voz meiga suave falou com ele: menino, vai visitar a sua irmãzinha. Falando que estava fazendo, foi visitar a sua irmãzinha. Quando chegou no portão, chamou-a pelo nome. Quem vem vindo no corredor, sua irmãzinha com um sorriso na face. Atrás da sua irmãzinha, um homem também com um sorriso na face. Quando o menino viu aquele homem, disse: é o meu pai. Deus ouviu o meu clamor. Quem crê, dá glória. Se abraçaram, se alegraram. Dá um banho nesse menino, compra uma roupa, veste esse menino. Vambora, menino, vambora. 11 anos aqui em São Paulo, trouxe o pai de volta. Com 22 anos, aquele menino já estava compromissado com uma moça para se casar, já estava noivo, comprando já os seus móveis. Nem ele, nem a moça serviu o Senhor. Alguém chamou a moça para assistir um batismo, Deus chamou a moça na graça. Passou-se um dia, Deus chamou o menino na graça. E a igreja está perguntando: como que está esse menino? Eu digo para a igreja: o menino está atrás do público glorificado. O menino sou eu, quem crê. Então, glória, bem gostoso. O diabo não mata, a escolhido o diabo não mata, a glória gostoso, é a vida só que o céu anuncia, demônio nenhum vai pegar na alça do teu caixão, nem espiritual e nem material, é vida, receba essa palavra, aí o menino de rua que não tinha nem um chinelinho para pôr no pé. O ano passado, sabe onde ele estava andando? Na Europa, na rua da Suíça. Quem acredita na glória? Aqui é o Lago de Genebra, aqui é o prédio da ONU, a fábrica da Rolex, aqui é o menino vendo joias, e o céu visitando ele, dizendo: eu tiro o homem do cerco e faço sentar entre os príncipes. Minha mãe viveu 60 anos.
anos na feitiçaria. Minha mãe virou mendiga, um espírito de loucura pegou minha mãe, e ela andava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, ela andava até marcar seus passos com sangue. 60 anos na feitiçaria. Quando Deus me deu a graça de me casar, eu comecei a cuidar de minha mãe junto à minha esposa. Nós levávamos ela para a igreja, fazia o tratamento, os espíritos se afastavam, ela se recuperava na saúde. Quando pensava que não batia o portão, minha mãe fugia. Fugia, depois aparecia 6 meses, 8 meses, até um ano ela ficou. Depois voltava cheia de doença, cheia de espírito. Glória ao nome do Senhor. Nós cuidávamos da minha mãe, ela fugia. Nós cuidávamos, ela fugia. Mas um dia, ele mesmo na boca, eu conversava com a minha mãe, ela não precisava nem mudar. O espírito pegava ela, conversando com ela assim, já mudava a voz, já não era ela mais. Eram os espíritos que tomavam na boca dela. E ele na boca dela falou para mim: sua mãe é meu cavalo. Leva onde quero e fala quantos é. Aqui não, graças a Deus, mas quando todo mundo aí é cavalo do inimigo. Ele muda em cima e leva para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para o engano. Quem entendeu da glória? Noção de vida é pai de 6 filhos, irmão. Deus me deu 6 filhos. O Senhor falou para mim: o que você não teve, eu vou derramar na cabeça dos seus filhos. Criei os 6 na graça, os 6 Deus chamou na graça, batizou 6 com a promessa, 4 músicos, e o Senhor vai abençoar teus filhos. Tenho filho advogado, tenho filho administrador de empresa, tenho filho dono de imobiliária, tenho. Dá para você dar um glória, amigo? O mais velho tem 34, mas o segundo tem 30. Esse que tem 30 tinha 9 anos de idade. Estava sentado do meu lado, minha mãe veio tentar se alimentar. Os espíritos atormentavam ela de noite. Ela começou a se alimentar, não conseguiu, saiu. Eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, tem piedade. Ela não tem paz nem para se alimentar, tem misericórdia. Meu filho do meu lado disse: pai, 9 aninhos de idade, que está escrito na congregação cristã. Não, pai, lá dentro, sim, filho, em nome do Senhor Jesus. Ele disse: em nome do Senhor Jesus, ficou de pé, tomou a minha frente. Minha mãe vinha voltando para tentar se alimentar. Ele apontou o dedinho para minha mãe e disse: vai embora. Os espíritos foram embora da minha mãe. Deus chamou minha mãe na graça. Você não vai dar uma glória a Deus? Da minha mão e pelo dedo passado, eu vou saúdo com a paz de Deus.